E eu vou ler um texto, um versículo aqui introdutório, e citarei outros. Esse versículo que eu vou citar, ele é considerado o texto áureo da Bíblia. E ao citar esse versículo, eu vou falar sobre a prova, a maior prova do amor de Deus. Na verdade, a maior nem precisa dizer, porque Deus não faz nada maior ou menor, Deus faz. Deus não faz nada mais ou menos, Deus sempre faz o melhor. E o texto que eu vou citar é João 3,16. Um texto que muitos aqui conhecem de cor, porque ele é muito falado, muito conhecido, como eu disse, é o texto áureo da Bíblia, é o tema central da Bíblia. Quando chegamos nessa época de Natal, até mesmo quando você liga uma TV ou está nas redes sociais, que passa algum anúncio sobre o Natal, é frequente você ouvir a temática do amor. E exatamente isso, o Natal nos remonta ao amor de Deus. E que amor é esse? É esse que você está vendo aí agora nesse texto. Que diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão estupenda, grandiosa, que Ele deu o seu Filho. E porque Ele deu o Filho dele, existe o Natal. E Ele deu o seu Filho para quê? Para que todo aquele que nele cresce, o que Deus espera de cada ser humano na face da terra, que cada pessoa creia. Deus chama o mundo a crer naquilo que Ele fez. E Ele diz, para que esses que crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu já posso te assegurar que esse texto, nas informações que ele nos passa, nos mostra que Deus ama e ponto final. Essa é a prova do amor de Deus. O dia que alguém te perguntar se Deus realmente ama, e citar às vezes algum evento catastrófico, alguma coisa que tenha acontecido em desacordo com a vontade da pessoa, que ela ficou triste, esperava algo e não aconteceu, e pediu tanto a Deus e não aconteceu, então a pessoa diz, por que se Deus ama, se Deus me amasse, por que Deus não fez isso? Deus já provou o amor dele. Ele não precisa agora ficar dando prova a 8 bilhões de habitantes nessa terra. São 8 bilhões de habitantes nessa terra. Ele não precisa, nem vai agora pegar um por um e vou provar para você que eu te amo, provar para você, 8 bilhões de pessoas. E cada um que vai nascendo, precisa provar que aquele nasceu não sei quantos milhões na China, não sei quantos milhões no Brasil, tem que provar, vai ser uma prova ininterrupta. Deus já provou, e a maior prova do amor de Deus chama-se Jesus Cristo. E quando Deus dá essa prova de amor, Ele realmente faz o que a gente está acostumado às vezes a pedir. Algumas vezes, alguém diz assim, se você me ama, então, e esse então é a prova. Se você me ama, então, e aí é tipo assim, prove. Faça isso. Veja Deus provando, Deus provando que ama. João disse assim, filhinhos, não amemos de palavras, mas de obras. João usa a referência do próprio Deus, porque Deus não apenas falou que amava, Deus provou que amava. Então se o Senhor nos ama, prove. Vou provar, vou mandar meu filho para morrer na cruz por vocês. Essa é a prova do amor de Deus.
Se um dia surgir no teu coração a dúvida se Deus te ama ou não, lembre-se de João 3,16. Deus já provou que me ama. E não tem que provar agora, se eu pedir uma porta de trabalho, ele abrir, então ele está provando de novo. Não, Deus já provou que me ama. Ele é soberano. Ele faz o que ele quiser fazer. E quem sou eu para dizer como ele deveria fazer? Então o Natal nos remete a essa prova de amor de Deus. E aí, quando Deus envia Jesus Cristo a essa terra, e ele vai nascer, vai ser profetizado sobre ele no Antigo Testamento, vai ser profetizado até o local que ele vai nascer, Belém, isso está em Miqueias, capítulo 5. Vai ser profetizado o que ele vai fazer, como ele vai morrer. Foi profetizado que ele ressuscitaria, tudo. Os profetas no Antigo Testamento vaticinaram sobre isso. Então, quando Deus pega Jesus Cristo e envia a esta terra, e aí dá origem ao que hoje nós chamamos de Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, nós vemos Deus envolvido no Natal, e vemos Jesus Cristo envolvido no Natal, e vemos o Espírito Santo envolvido no Natal. Porque veja, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Gálatas. Então Deus está envolvido no Natal. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo está envolvido no Natal, ele é o tema do Natal. E o Espírito Santo está envolvido porque ele gerou Jesus Cristo no útero de Maria. Está envolvido no Natal. Você vê então que Deus, na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos no Natal. Aí eu não vou polemizar aqui, só vou ironizar. Você vê que muitos outros personagens surgiram para entrar no Natal, né? São os periféricos. Quem são os periféricos? Papai Noel é periférico. As renas são periféricos. Os trenós são periféricos, né? Tudo isso é periférico. Está errado? Não quer dizer que seja errado, não. Mas não tem sentido algum, biblicamente falando, acerca do Natal. Porque o Natal existe porque o Pai decidiu enviar. O Filho aceitou ser enviado. E o Espírito Santo veio trazê-lo e implantou no útero de Maria. E quando Jesus nasceu, ou antes mesmo dele nascer, quando ele já estava gerado no útero da mãe, o anjo Gabriel disse assim: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E disse assim: e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. E aí conclui aquela palavra dizendo: e ele salvará. O Natal já te leva a essa questão salvífica. Jesus veio, nasceu aqui, com o propósito de salvar. E o anjo disse: e ele salvará o seu povo. De quê? Dos seus pecados. Mas pastor, o senhor vai falar sobre pecado? Não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido, disse Pedro. A gente precisa entender o sentido do Natal. Por que Jesus veio a essa terra? Ele veio dar um passeio aqui. Jesus não é como Satanás. De onde vieste Satanás? É de rodear a terra e passear por ela. Eu estava rodeando lá e passeando, dando um rolé. Jesus não veio aqui dar um rolé aqui. Ele não veio aqui ver como é que estavam as coisas. Ele não veio aqui dar fazer uma espionagem. A gente vê isso muito nos filmes dos super-heróis, não é? A mitologia, de repente desce um dos deuses aqui da mitologia e começa a olhar o ser humano para ver como é que vai invadir a terra. Não, Jesus veio com uma missão, saiu da glória de Deus com uma missão. E qual era a missão? Ele precisava nascer aqui,
viver aqui, entregar a própria vida aqui, e o objetivo dele era salvar a humanidade. Pense no Natal, então, como um evento que Deus criou para alcançar o ser humano com a salvação. Por isso comecei com o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Deus amou? Porque Deus sabe, e a gente também conhece a história, porque a gente tem a Bíblia Sagrada. Deus sabe da situação deste mundo. Que situação é essa? É a situação que Paulo relatou diversas vezes, e os outros apóstolos também. Paulo disse: todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Continua sendo a situação do mundo. Todos pecaram. E o que é o pecado? O pecado é algo que afronta a santidade de Deus. E o que Deus faz? Deus não larga esse mundo ao léu. Existe uma corrente teológica chamada deísmo, muito antiga. Existe o deísmo e o teísmo. O que é um teísta? O teísta é aquele que crê que existe um Deus Criador e que sustenta todas as coisas que Ele criou, levando-as à sobrevivência. Hoje de manhã, eu estava realmente, não é porque eu ia pregar hoje à noite, e não foi por causa disso, mas eu estava sentado ali e eu olhava a água. E eu pensava, sabe, a gente filosofa por si. Eu pensava, gente, isso aqui não existe à toa, não é? Sem isso aqui não haveria ser humano que vivesse. Deus que criou o ser humano, criou isso aqui, o H2O, para que você tivesse condições de sobrevivência. Sem esse líquido aqui, ninguém na face da terra sobreviveria. E você acha que esse líquido é aleatório? Não, o Deus que criou todo o universo, criou esse líquido para que ele hidratasse o teu organismo. Então o teísmo fala sobre isso. Deus cria e sustenta toda a sua criação. E o deísmo? O deísmo é uma doutrina filosófica que reza ou prega o seguinte: até existe alguém, eles nem chamam de Deus. Existe uma força, um guru, um ser, chame você de Deus, o que você quiser. Até existe um Criador. Mas já que estamos falando de Deus, vamos usar o deísmo para falar de Deus. Existe um Deus, então o deísta, ele crê em Deus. Ou ele crê em uma força inteligente que criou tudo isso aí. Por que, irmãos? Não estou aqui para fazer apologética, pregar sobre apologética, mas é necessário dizer. Eu fico pensando como é que as pessoas acham que as coisas apareceram assim, ó, pum, do nada. Pá! Apareceu, pá! Aquele teclado ali, ele foi formado há milhões de anos, foram passando. Antigamente ele era só um plástico pequenininho, e aí o tempo foi passando, milhões de anos foram passando e tal, e apareceram teclas pretas, e é um fenômeno que aconteceu, e daqui a pouco as teclas pretas, é o que as pessoas pensam, né? Há não sei quantos bilhões de anos, como é que se... Meu Deus, é uma parafernália. Porque as pessoas têm dificuldade em crer na palavra, porque a palavra da cruz, diz a Bíblia, é loucura. Para quem? Para os que perecem. E por isso Deus diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o deísta, ele crê que existe um Deus sim, que criou tudo. Mas ele criou tudo como um relojoeiro cria um relógio. Deu corda no relógio e largou funcionando. E não se envolve mais com esse mundo.
Então ele usa argumentos, dizendo, olha aí, se Deus se envolvesse, se Deus que criou tudo se envolvesse com esse mundo, Ele não deixaria lá Brumadinho viver o que viveu. Ele não deixaria Petrópolis, há um tempo atrás, aí viver o que viveu. Ele não deixaria os tsunamis destruírem cidades inteiras. Ele não deixaria 2 aviões destruírem as torres gêmeas, e vai colocando catástrofe aí. Esse Deus até criou tudo, mas Ele não se envolve com esse mundo. Ele abandonou a criação. Esse é o deísta. Só que o deísta, ele não tem base, ele não quer Bíblia, ele não crê na Bíblia. A base dele não é a Bíblia, eu estou usando a Bíblia como base. E já usei João 3,16 para te dizer, Deus tanto se envolve com este mundo, que Ele deu o próprio Filho. Deus tanto se envolve com esse mundo, que Ele levantou profetas, autores, levantou todos os grandes homens e mulheres que registraram as Escrituras, que chegaram até nós, e este livro é o livro que transforma vidas há milênios nesse mundo. Então o Natal nos mostra um Deus que bolou um plano de resgate. E o Natal tem a ver com esse resgate. Porque se Jesus não nasce, não haveria esse resgate. Quando Paulo diz então que todos pecaram, se quiserem projetar, é Romanos 3, 23 e 24. Paulo diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o veredito. Esse é o veredito. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deixou, Ele não quer que esse veredito se cumpra na vida de quem crê. Por isso o Natal. E aí vem o versículo 24. E o que diz o 24? Sendo justificados gratuitamente, vou mandar meu filho ao mundo. Ele vai nascer. Todo aquele que nele crê vai ser justificado de forma gratuita, não tem que pagar promessa, não tem que fazer nada, só tem que crer, como Paulo disse ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, por sua graça. O que é graça? Favor imerecido. Deus enviou o Filho dele por amor, por graça, para morrer em nosso lugar. E nós somos justificados pelo Natal, porque Cristo nasceu. E aí, mediante a redenção. Redenção é o plano de resgate de Deus. Então você vê aí o amor de Deus sendo expresso para você através do Natal. Não existe Natal sem Jesus. Se o teu Natal só tem Papai Noel, é fake. É um Natal fake. Vocês viram a peça já começando aqui? A mãe dando um totó da filha. A filha cheia de compras. E ali toda serelepe, né? Ainda queria comprar mais, e a mãe questionando, que Natal é esse? Né? E nas minhas palavras, não decorei ali o que ela falou. Mas que Natal é esse? Você entendeu realmente o Natal? Não existe Natal sem Jesus, o Natal só existe por causa dele. Todos os outros personagens foram introduzidos ali, mas jamais tomarão o lugar dele. Então Paulo expõe esse plano de Deus e diz que vai haver um resgate. E vai continuar, porque eu estou falando sobre o amor de Deus, Paulo vai continuar a falar sobre esse amor infinito. E quando chega em Romanos 5:8, Paulo dá mais uma prova do amor de Deus. Se quiser projetar, ele diz assim: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí está provado o amor de Deus para com a gente. O Natal mostra esse amor de Deus para com você, para com a sua família.
Jesus Cristo foi enviado para morrer em nosso lugar, quando nós não tínhamos mérito algum e ainda não temos. Deus não esperou nada de nós, porque sabia e sabe que não teríamos como dar nada que tivesse como pagar isso. O salmista Davi tem um texto fabuloso, num dos seus salmos ele diz: o laço quebrou-se e nós escapamos. O resgate da nossa alma é caríssimo e nossos recursos se esgotariam antes. Davi fala isso. Então até aqui, entenda, Deus ama esse mundo, continua amando esse mundo, não importa coisas que aconteçam, que às vezes você queira dar uma resposta e não as tenha, coisas tristes que continuam a acontecer, que o homem inclusive faz acontecer, ou que a natureza às vezes promove e essas coisas aconteçam. Mesmo que aconteçam coisas tristes, o amor de Deus já foi provado. Porque senão a gente vai ficar sempre, como certa vez, numa grande mensagem, pastor Neil Barreto abordou: se nasce uma pessoa, Deus é bom. Se faleceu uma pessoa, Deus é ruim, porque não veio. Se alguém foi curado, Deus é bom. Se alguém não foi curado, onde é que está Deus? Então estaremos sempre colocando Deus à balança devido aos acontecimentos. Se abriu a porta de emprego, Deus é muito maravilhoso, eu já estou desempregado há 10 anos, que Deus é esse? Deus não é bom, porque senão teria aberto a porta de emprego. Deus não é bom ou ruim devido às circunstâncias que Ele pode agora atuar na sua vida. Deus é bom o tempo todo, provou que é bom quando Ele resolveu o problema da humanidade, e esse problema da humanidade é eterno, não é um problema que você fugaz, que vai terminar aqui, não é um problema efêmero que vai terminar logo. Qualquer problema que tenhamos aqui, ele não vai passar do túmulo, mas a nossa eternidade, Deus disse, estão todos destituídos da minha glória, da minha presença. Por isso Deus bola o plano que vai gerar o Natal, e esse plano é: tenho que enviar o meu filho. Não permita que Jesus esteja fora do seu Natal. Não permita que Jesus esteja fora da sua celebração. Mas eu vou aqui caminhando para uma finalização. E aí eu quero ler um texto com você, que é um texto também muito conhecido. E eu vou ousar aqui colocar o Natal na vida de alguma dessas pessoas, porque eu vou te dizer porque eu vou colocar o Natal. Porque o Natal existe, porque Jesus nasceu. O verdadeiro Natal na vida de cada ser humano só é real quando Jesus nasce em seu coração. Quando Ele faz parte da sua vida, é Natal para você. Ele nasceu, Ele faz parte da sua história, faz parte da sua vida. Bom, eu não vou ler o texto, eu vou fazer menção de cabeça aqui para ganhar tempo. É um texto conhecido, a igreja conhece. Quem não conhece vai entender perfeitamente, porque é uma narrativa, é uma história com H que realmente ocorreu com Jesus e um homem chamado Zaqueu. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Jesus vinha passando por aquela localidade. Sabe o que Zaqueu queria? Zaqueu só queria ver Jesus. Zaqueu só tinha essa curiosidade. Ele havia ouvido falar de Jesus e ele queria saber quem era Jesus. Ele não sabia quem era. Ele queria ver quem é. Ele subiu numa figueira brava. Quando Jesus passou, ele está de cima da árvore olhando. E quando Jesus passa, Jesus percebe Zaqueu. Olha que interessante, Jesus está rodeado de uma multidão de pessoas. Mas ele olha para alguém que está interessado nele. Ele olha para alguém, ele percebe alguém que quer ter contato com ele, que quer vê-lo. E Jesus, como que despreza, né? Não é desprezar no mau sentido, ele deixa em segundo plano a multidão
que o ovacionava para dar atenção a uma pessoa que está interessado nele. E ele para, e ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Isso é Natal. Jesus, quando entra na sua vida, você sabe o que é Natal. E não é só dia 24. A propósito, né? Tanta gente fica com essas picuinhas. A gente sabe disso, irmão. Nós conhecemos isso de cós salteado. A gente pode explicar isso. O Natal é uma data comercial. Jesus não nasceu no dia 24. Todo mundo sabe disso. Escolheram uma data. Como o Dia das Mães também escolheram uma data. Como qualquer outro dia escolheram datas. Aí as datas são comerciais. Nesse mundo, o Natal não é comemorado por Jesus Cristo. Os shoppings não comemoram o Natal por Jesus Cristo. Os shoppings só querem vender. A data é comercial. Você sabe disso. Então Jesus não nasceu no dia 24. Aí as pessoas começam a criar suas picuinhas com esse negócio. Não sei, não vou celebrar Natal porque Jesus nasceu nessa data. Não importa, eu não estou dizendo aqui uma data. Calhou de ser dia 24. E se ano que vem, imagine hipoteticamente alguém pensar assim: o mundo inteiro resolveu colocar o Natal no dia 27 de abril. Ok, vamos celebrar então a partir de agora, 27 de abril. Acabou 25 de dezembro. Sem problema. O problema não é o dia. Não é a data. O problema que eu digo, o bom problema, é quando Jesus chega. Quando Jesus chega, acontece o Natal. Qual foi o dia que Jesus nasceu em Belém? Não sabemos, ninguém sabe. Provavelmente foi entre março e abril, ou abril e maio. Provavelmente foi entre março e maio. Mas importa que Jesus nasceu. Houve um dia que Jesus nasceu. É isso que eu estou te falando. E Jesus vai nascer no coração de Zaqueu. Ele disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu aceita o convite. Você acha que Zaqueu não tinha o que fazer? Claro que ele tinha. Zaqueu era um cobrador de imposto. Ele trabalhava para o Império Romano. Certamente, Zaqueu subiu naquela figueira, pensando: eu vou ver Jesus, depois que o vi, eu desço, vou trabalhar normalmente. Mas a rotina dele seria mudada porque Jesus chegou. E quando Jesus diz: desce depressa, Jesus muda a rotina dele próprio, e Zaqueu vai mudar a dele. Porque Zaqueu aceita o convite. E Zaqueu volta para casa com Jesus. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não precisa falar nada. A presença de Jesus na casa de Zaqueu, sem que Jesus fale um A, ou um alfa, né? Ou um aleph, sem que Jesus fale nada, Jesus só entrou. A presença de Jesus, você já começa a ver a transformação na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu diz assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém. Mas Jesus não falou nada. Jesus não falou nada, cara. Jesus só entrou. Jesus só estava presente. Quer que a tua família mude? Deixa Jesus entrar nela. Quer mudar a sua vida? Deixa Jesus entrar no seu coração. Jogue teus preconceitos fora. Dê uma chance para Deus. Não, Deus não precisa de chance tua, não. Dê uma chance para você mesmo. Eu vou dar uma chance para mim mesmo. Eu sou cruel comigo mesmo. Eu tenho meus pensamentos, não quero mudar. Deus, eu vou me desarmar agora. Porque eu quero dar uma chance para mim mesmo. Meus preconceitos vão para o chão. Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer entrar na minha casa? Eu abro a porta. É isso que Jesus diz. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. É isso que Jesus fez com Zaqueu. Vamos, Zaqueu, vou entrar na tua casa. E quando Zaqueu fala aquilo para Jesus, aí é que Jesus fala, ele diz: hoje chegou salvação a essa casa. O Natal nos remete a isso. Se Jesus não nasce,
não haveria o Natal, não como data festiva. Não haveria salvação, não haveria redenção, não haveria perdão, não haveria retorno a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não haveria mais retorno. Se Ele não viesse, não haveria caminho para Deus. O Natal de Zaqueu foi esse. Jesus chegou na vida dele. O Natal do ladrão, Jesus chegou na vida dele. O ladrão na cruz viu Jesus do lado e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Luiz Cláudio pregou hoje, falou sobre isso aqui. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus entrou na vida daquele ladrão ali na cruz ao lado dele. O Natal, o verdadeiro Natal, é quando Jesus nasceu em Belém. O Natal começa ali, nasceu na minha vida, nasceu na sua vida, o Natal começa aí. O sentido do Natal tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo na sua vida, na vida da sua família. Não tem problema nenhum você ter uma árvore de Natal em casa. Tenha, eu também tenho. Tem problema nenhum você colocar lá pisca-pisca. Não fica dando ouvido a esses crentes também cabeçudos. Desculpe, meu irmão, pelo amor de Deus, tu encrenca com pisca-pisca. É sério, irmão. É sério, irmão, tu implica. O diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, e você, crente de maré, desci, encrencando com pisca-pisca e uma bolinha vermelha. Tu tá de brincadeira, irmão? Tu está de brincadeira? Deus tem que te dar uma coça, pelo amor de Deus. São almas preciosas. São almas que precisam aceitar o convite de Deus, como Zaqueu aceitou, como o ladrão clamou. E você fica aí atazanando a vida dos outros crentes, porque olha, você tem árvore de Natal? Tenho. Eu tenho uma árvore de Natal. Meu amigo, pastor Samar, vem aqui. Eu quero usar um exemplo. Vem aqui, pode ficar só aqui. Olha aqui, irmãos. Só botar os enfeites, está igual uma árvore, todo verde. É só botar aí, se tu botar um pisca-pisca, olha, está todo verde. Tatiane também, ministério, está todo, bota o pisca-pisca. Está vendo? Ministério Louvor, pode subir aqui, sobe aqui. E o próximo Natal, para eu fechar aqui, veja uma mulher, a mulher adúltera. A mulher estava sendo levada para praticamente um apedrejamento. Cheio de vergonha, jogaram a mulher aos pés de Jesus e disseram: esta mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda matar, e tu que dizes? Se não é Jesus ali na hora, presente na hora, Natal é isso, Natal é Jesus presente. Eu disse aqui, eu tenho uma árvore de Natal? Tenho. Mas você acha que o valor está ali? Meu Deus, agora vamos aqui diante da árvore. Eu não estou nem aí para a árvore é só um enfeite. Jesus Cristo é aquele tema central do Natal. Ele é o aniversariante, é Ele que vai ser adorado, louvado. Papai Noel não tem vez e ninguém mais tem vez. Ninguém além dele morreu na cruz. O Natal nos remete ao leão da tribo de Judá. Se não é Jesus na vida ali na hora, na história da mulher, se Jesus não entra na história dela e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ela poderia estar morta na época, teria sido morta. Jesus entra na história dela, isso é Natal. Deixa o verdadeiro Natal entrar na tua vida. Toda vez que alguém tem um encontro com Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal ocorreu. Jesus nasceu ali. Olha o gadareno.
um endemoniado de Gadara. Como aquele homem era atormentado por demônios, espíritos malignos. Jesus perguntou: qual o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. Quando eles dizem para Jesus, somos muitos, já estão querendo intimidar. A gente, aqui é muito, hein? Somos muitos, é uma legião aqui. Olha como aquele homem sofria, com legião de demônios na vida dele. E quando o Natal acontece na vida dele, quando Jesus nasce, quando Jesus entra na história desse mundo, o Natal vai ser instaurado. Quando Jesus entra na história da tua vida, o Natal, o verdadeiro Natal, é instaurado. E na vida do gadareno, Jesus repreende toda aquela legião. Aquele homem fica perfeito em seu juízo. E sabe o que aquele homem quer fazer? Ele chega para Jesus e diz: Mestre, deixe-me te seguir. Jesus disse: não, volta para tua casa e conta para todos os teus as grandes coisas que Deus fez em tua vida. Isso é Natal. Isso é Natal. Sem Jesus, seu Natal e o meu é só de panetone, rabanadas, uma mesa bonita, mas que não fala nada. Coloque Jesus como centro da sua vida, como centro da sua família, como o verdadeiro sentido do Natal. Se você nunca fez isso, eu te convido a fazer a partir desse ano. E por que não fazê-lo agora? Nós vamos adorar a Deus nesse instante.